pessoal, tudo bem com vocês? E sejam bem-vindos a mais um episódio de Lendo e Reagindo a Anne de Green Gables. Hoje nós vamos ler o capítulo 13, espero que vocês estejam gostando. E para quem é novo aqui no canal, vou deixar aqui nos cards o link para a playlist toda de Lendo a Anne de Green Gables. A gente já está no livro 2, capítulo 13, então você pode ir lá na playlist e assistir desde o capítulo 1 do livro 1, ok? Vou deixar também na descrição do vídeo, para quem quiser comprar o livro para ler junto comigo, os links para a compra. Então vamos lá para o capítulo 13, que se chama Um Passeio Dourado. No caminho para Orchard Slope, Anne encontrou Diana dirigindo-se para Green Gables, justo onde a antiga ponte de troncos coberta de musgo cruzava o riacho mais abaixo da floresta assombrada. Elas se sentaram à margem da bolha da Dríade, onde minúsculas folhas de samambaia se desenrolavam como fadinhas com cachinhos verdes, despertando de uma soneca. Estava indo à sua casa convidá-la para a minha festa de aniversário no sábado, disse Anne. Seu aniversário? Mas seu aniversário foi em março. Não foi minha culpa, respondeu Anne rindo. Se meus pais tivessem me consultado, isso não teria acontecido. Como assim a Anne vai decidir quando que ela comemora o aniversário? Quer dizer, ela pode decidir quando que ela comemora, mas, tipo assim, não num dia extremamente diferente. Tipo assim, geralmente a gente comemora pelo menos na mesma semana. Mas, enfim, coisas da cabeça da Anne. Vou continuar. Se meus pais tivessem me consultado, isso não teria acontecido. Eu teria escolhido nascer na primavera, é claro. Deve ser delicioso vir ao mundo com as flores de maio e as violetas. Eu sentiria sempre que era a irmã adotiva delas. Mas, como não nasci, a segunda melhor coisa é celebrar meu aniversário na primavera. Priscila está chegando no sábado e Jane estará em casa. Nós 4 iremos ao bosque e passaremos um dia dourado conhecendo a primavera. Nenhuma de nós a conhece de verdade ainda, mas lá a encontraremos melhor do que em qualquer outro lugar. De qualquer maneira, quero explorar todos aqueles campos locais solitários. Tenho a convicção de que há ali uma variedade de belíssimos recantos que jamais foram realmente vistos até agora, ainda que tenham sido notados. Faremos amizade com o vento, o céu e o sol e traremos a primavera em nossos corações para casa. Gente, a Anne, ela é extremamente romântica e ela romantiza muito a vida. Me lembra, eu tô na fase aqui, essa semana é a fase de lançamento do álbum novo da Taylor Swift, eu tô na fase tipo Taylor Swift, e agora lendo sobre a Anne, ela me lembra a Taylor Swift, como a Taylor Swift romantiza a vida, e como a Taylor Swift vê o belo e idealiza o belo nas coisas e na vida. Super Anne de Green Gables também. Continuando. Parece tremendamente magnífico, comentou Diana, com certa desconfiança secreta sobre as palavras mágicas de Anne. Mas não vai estar muito úmido em alguns lugares ainda? Ah, nós calçaremos galochas, foi a concessão de Anne para as praticidades. E eu gostaria de que você viesse cedo no sábado pela manhã para me ajudar a preparar o almoço. Vou fazer as iguarias mais deliciosas. Pratos que combinem com a primavera, sabe? Tortinhas cobertas com geleia, biscoitos champanhe, biscoito com gotas de chocolate cobertos de glacê rosa e amarelo e pão de ló. E temos que fazer sanduíches também, apesar de não serem muito poéticos. O sábado provou ser o dia perfeito para um piquenique, um dia ensolarado de céu azul, com cálida brisa e um vento brincalhão que soprava pela campina e pelo pomar. Sobre cada planalto e campo iluminado pelo sol estendia-se uma delicada vastidão verde, salpicada de flores como uma noite estrelada. O Sr. Harrison, que estava capinando na parte de trás de sua fazenda e sentindo, mesmo em seu sóbrio e maduro espírito, um pouco da magia da primavera, viu 4 meninas carregar cestas e saltitar no limite de suas terras, por um caminho guarnecido por um frondoso bosque de bétulas e pinheiros. O eco de suas risadas e vozes alegres chegaram até ele.
É tão fácil ser feliz em um dia como este, não é mesmo? Dizia Anne no melhor estilo de sua filosofia aneística. Vamos tentar fazer de hoje um verdadeiro dia de ouro, meninas, um dia do qual sempre poderemos nos lembrar com deleite. Viemos em busca de beleza e nos recusamos a ver outra coisa. Vá-se embora, preocupação enfadonha. Jane, você está pensando em algo que deu errado na escola ontem. Como você sabe? Perguntou Jane impressionada. Ah, conheço essa expressão. Já a senti diversas vezes no meu próprio rosto. Mas tire isso da cabeça, querida. O problema ainda estará lá na segunda-feira. Ou, se não estiver, melhor ainda. Ah, meninas, vejam aquele tapete de violetas. Aquilo é algo para ir para a galeria dos quadros da memória. Quando eu tiver 80 anos, se estiver viva até lá, vou fechar os olhos e enxergar essas violetas exatamente como as vejo agora. É o primeiro presente maravilhoso que este dia nos deu. Se um beijo pudesse ser visto, creio que seria parecido com uma violeta, disse Priscila. Os olhos de Anne se acenderam. Fico tão feliz por você ter expressado esse pensamento, Priscila, em vez de ter apenas pensado e guardado para você. Esse mundo seria um lugar tão mais interessante, ainda que seja muito interessante de qualquer modo, se as pessoas expressassem seus verdadeiros pensamentos. Assim, não é, né, Anne? Na internet as pessoas expressam o verdadeiro pensamento delas escondidos atrás da tela e o mundo não tá ficando muito melhor e muito mais interessante, não. Tá ficando medonho, Anne. Então, assim, às vezes, não é de todo mal que as pessoas guardem um pouco os pensamentos dela para elas. Eu acho que isso seria bom se as pessoas expressassem os pensamentos positivos que elas têm. Agora, as pessoas sempre expressarem seus pensamentos não tá sendo muito legal para o mundo em 2025, não, gente. Oh, meu Deus, mas continuando. Seria extremamente difícil conter algumas pessoas, citou Jane com sabedoria. A Jane é a voz da sabedoria dela. Suponho que sim, mas a culpa seria delas por pensarem coisas maldosas. De qualquer forma, podemos expressar todas as nossas ideias hoje, porque nós temos somente belos pensamentos. É verdade também o que a Anne disse, suponho que sim, mas a culpa seria delas por pensarem coisas maldosas. A culpa das pessoas pensarem coisas maldosas é delas mesmo, né? Elas podiam tentar ver as coisas com um lado um pouco mais positivo, ou serem menos reclamona, ou quererem fazer as outras pessoas terem a mesma opinião do que elas sempre. Enfim, continuando. Todos podem dizer exatamente o que lhes vem à mente. Isso é uma conversa. Eis aqui uma pequena trilha que nunca vi antes. Vamos explorá-la. A trilha era sinuosa, tão estreita que as meninas caminharam em fila indiana, e mesmo assim os galhos dos pinheiros roçavam no rosto delas. Sob os pinheiros havia veludadas almofadas de musgos, e mais adiante, onde as árvores eram menores e mais escassas, o solo apresentava uma grande variação de plantas verdes. Que quantidade de orelhas de elefante! Exclamou Diana. Vou colher um bocado. São tão lindas! Como é possível que essas plantas tão graciosas e aveludadas tenham um nome tão horrível? Perguntou Priscila. Eu não conheço essa planta, orelhas de elefante. Nunca, na verdade, tinha ouvido falar. Mas continuando. Porque a pessoa que as nomeou primeiro tinha muito pouca ou nenhuma imaginação, respondeu Anne. Oh, meninas, vejam aquilo. Aquilo era um charco raso no centro de uma pequena clareira no bosque, onde a trilha terminava. Se estivesse mais adiantada a estação, o lugar estaria seco e repleto de uma exuberante quantidade de folhas verdes e longas. Mas no momento era um broxuleante e plácido lençol, arredondado como um pires e claro como cristal. Um conjunto de jovens bétulas de tronco fino circundava o charco, e pequenas samambaias cresciam na margem. Que adorável! Disse Jane. Vamos dançar ao redor dele como ninfas da floresta, gritou Anne, soltando a cesta e erguendo as mãos. Mas a dança não foi um sucesso, pois o terreno estava pantanoso e as galochas de Jane acabaram saindo dos pés.
Você não pode ser uma ninfa dos bosques se precisa usar galochas, concluiu ela. Bem, devemos batizar este lugar antes de ir embora, disse Anne, cedendo à incontestável lógica dos fatos. Cada uma sugere um nome, e então votaremos. Diana, Charco das Bétulas, sugeriu Diana prontamente. Lago de Cristal, sugeriu Jane. Anne, em pé atrás delas, implorou com os olhos para que Priscila não sugerisse outro nome como esses. E a jovem veio com Vislumbrante e Alino. A escolha de Anne foi O Espelho das Fadas. Ah, gente, a Anne ela é muito vidrada em fada, esses seres, né? Não sei se seriam seres mitológicos, mas enfim, criaturas da floresta mitológicas. Os nomes foram escritos em tiras de casca de bétula com um lápis que a professora Jane tirou de seu bolso e colocados no chapéu de Anne. Então Priscila fechou os olhos e escolheu um. Lago de Cristal, leu Jane triunfante. Lago de Cristal se chamou e Anne achou que a sorte tinha feito uma brincadeira de mau gosto. Ela guardou esse pensamento para si. Tá vendo? Quando a Anne pensa alguma coisa negativa, ela não fala. É sobre isso. Atravessando a vegetação rasteira, as jovens chegaram aos pastos verdes novos e isolados da parte de trás das terras do Sr. Silas Sloane. Ao cruzarem o pasto, elas encontraram a entrada de uma senda que levava para dentro do bosque e decidiram explorá-la também. A expedição foi recompensada com uma sucessão de lindas surpresas. Primeiro, contornando o passo do Sr. Sloane, havia um túnel de cerejeiras silvestres em flor. As moças penduraram os chapéus nos braços e enfeitaram os cabelos com as flores sedosas e macias. Então a senda dobrou em um ângulo reto e adentrou um bosque de abetos tão denso e escuro que elas caminharam em meio a uma penumbra semelhante ao anoitecer, sem nenhum vislumbre do céu ou dos raios do sol. É aqui que vivem os malignos elfos do bosque, sussurrou Anne. Eles são endiabrados e maliciosos, mas não podem nos machucar, porque não lhes é permitido fazer maldades na primavera. Havia um deles nos espiando por trás daquele velho pinheiro retorcido. E vocês não viram um grupo deles naquele grande chapéu de cobra sarapintado pelo qual acabamos de passar? As boas fadas sempre habitam os lugares ensolarados. Queria que as fadas existissem de verdade, comentou Jane. Não seria ótimo se elas nos concedessem 3 desejos? Ou apenas um? O que vocês pediriam, meninas, se tivessem um único desejo? Eu desejaria ser rica, bonita e inteligente. Eu queria ser alta e esguia, disse Diana. Eu pediria para ser famosa, disse Priscila. Anne pensou em seu cabelo, mas então descartou a ideia por não a considerar digna. Eu desejaria que fosse sempre primavera, em todos os corações e em nossa vida, ela disse. Mas isso seria a mesma coisa que desejar que esse mundo fosse igual ao céu, respondeu Priscila. Só uma parte do céu, nas outras partes haveria verão e outono. Sim, e um pouco de inverno também. Acho que eu também iria querer campos cobertos pela neve brilhante e embranquecidos pela geada no céu, às vezes. Você não gostaria, Jane? Eu não sei, disse Jane, desconfortável. Jane era uma boa moça, membro da igreja, que tentava viver conscienciosamente, de acordo com sua fé, e acreditava em tudo o que lhe haviam ensinado. Mas ela nunca havia parado para pensar como era o céu, de fato. Minnie May me perguntou outro dia se no céu todas nós podemos usar diariamente os nossos melhores vestidos, riu Diana. E você não disse a ela que sim? Perguntou Anne. Misericórdia, não! Respondi-lhe que lá nós não pensaríamos em vestidos. Ah, acho que pensaremos, um pouco, replicou Anne com franqueza. Haverá tempo suficiente para isso ao longo de toda a eternidade, sem negligenciar coisas mais importantes.
Creio que todas nós usaremos belíssimos vestidos, ou suponho que vestes seria a palavra mais adequada. Vou querer usar rosa por alguns séculos, a princípio. Tenho certeza de que levaria todo esse tempo para me cansar da cor. Eu amo rosa, mas nunca poderei usar essa cor neste mundo. Ao passar pelos abetos vermelhos, a senda desembocava em uma pequena clareira banhada pelo sol, onde uma ponte de troncos estendia-se sobre o riacho. Logo adiante chegou a glória de o ensolarado bosque de faias, onde o ar era como vinho dourado translúcido. As folhas eram frescas e verdes, e o solo um mosaico de trêmulos raios de sol. Então, elas se depararam com mais cerejeiras silvestres, um pequeno vale de pinheiros flexíveis e uma colina tão íngreme que as meninas ficaram sem fôlego ao escalá-la. No entanto, quando chegaram à vastidão do topo, a surpresa mais encantadora de todas as esperava. Ao longe, elas viram os campos dos fundos das fazendas que terminavam na beira da estrada de cima para Carmody. Pouco antes desses campos, cercado por faias e pinheiros, mas aberto para o lado sul, havia um jardim em um pequeno recanto abrigado, ou o que um dia fora um jardim. Era rodeado por um muro de pedras em ruína, coberto de musgo e ervas daninhas. Ao longo da parte oriental crescia uma fileira de cerejeiras, brancas como uma nevasca. Ainda havia traços de antigas trilhas, e uma dupla fileira de roseiras crescia pelo meio. O restante do terreno era um tapete de narcisos brancos e amarelos em sua floração mais etérea e exuberante, balançando ao vento sobre o vistoso gramado verde. "Ah, é perfeitamente adorável!" exclamaram as 3 jovens. Anne apenas contemplava a cena com eloquente silêncio. "Como é possível que algum dia tenha existido um jardim aqui?" indagou Priscila admirada. "Deve ser o jardim de Esther Grey", disse Diana. "Eu ouvi a minha mãe falar sobre ele, mas nunca o tinha visto e jamais poderia imaginar que ainda existisse." "Já ouviu a história, Anne?" "Não, mas o nome me soa familiar." "Ah, você deve ter visto no cemitério. Ela está enterrada lá, no canto sob o álamo, sobre aquela pequena lápide marrom, com 2 portões entreabertos, esculpidos e o epitáfio, dedicado à sagrada memória de Esther Grey, de 22 anos de idade. Jordan Grey está enterrada bem ao lado dela, mas não há nenhuma lápide para ele. É incrível Marilla não ter lhe contado essa história, Anne. Claro, o fato ocorreu há 30 anos e todos já esqueceram." "Bem, se existe uma história, devemos ouvi-la", disse Anne. "Vamos nos sentar aqui entre os narcisos e Diana nos contará." "Ora, meninas, há centenas deles. Estão espalhados por toda parte. Parece que o jardim foi atapetado com uma combinação com raios da lua e do sol. Foi uma descoberta que valeu a pena. E pensar que vivia a 1 milha deste lugar durante 6 anos e nunca tinha visto." "Pode começar, Diana." "Muito tempo atrás", começou Diana, "essa fazenda pertencia ao velho senhor David Grey. Ele não morava aqui. Vivia onde Silas Sloane mora agora. Ele tinha um filho, Jordan, que foi trabalhar em Boston em um inverno e se apaixonou por uma moça chamada Esther Murray. Ela trabalhava em uma loja, mas odiava o trabalho. Ela havia sido criada no campo e tinha muita vontade de voltar para lá. Quando Jordan a pediu em casamento, ela disse que aceitaria se ele a levasse para morar em algum lugar tranquilo, onde só visse árvores e campos. Então ele a trouxe para Avonlea. A senhora Lynde conta que o rapaz estava correndo um grande risco ao se casar com um Yankee, pois era certo que Esther era muito dedicada e uma dona de casa muito habilidosa. Mas minha mãe diz que ela era muito bonita e gentil, e Jordan simplesmente venerava o chão por onde ela passava. Bem, o Sr. Grey deu essa fazenda ao filho, e o rapaz construiu uma casinha aqui, onde Jordan e a esposa viveram por 4 anos. Ela não saía muito e raramente alguém a visitava, exceto minha mãe e a senhora Lynde. Jordan presenteou-lhe com esse jardim, e ela era louca por ele e passava
a maior parte de seu tempo aqui. Esther não era muito boa dona de casa, mas tinha jeito com as flores, e então ela adoeceu. Mamãe acredita que ela já tinha tuberculose antes de vir para cá. Ela nunca repousou de verdade e foi ficando cada vez mais fraca com o passar do tempo. Jordan nunca quis que alguém viesse cuidar da esposa. Ele cuidava de tudo sozinho. E mamãe diz que ele era tão carinhoso e gentil quanto uma mulher. Todos os dias ele a envolvia em um chale e a carregava para o jardim, onde ela ficava recostada em um banco, feliz. Dizem que ela costumava fazer Jordan ajoelhar-se ao seu lado todas as noites e manhãs para orar com ela, pedindo que ela pudesse morrer no jardim quando sua hora chegasse. E a oração foi atendida. Um dia, Jordan levou-a até o banco e começou a colher todas as rosas desabrochadas, colocando-as sobre Esther. Ela apenas sorriu para ele e fechou os olhos. E este foi o seu fim, concluiu Diana placidamente. Uau, que história tocante, suspirou Anne, enxugando as lágrimas. O que aconteceu com Jordan? Perguntou Priscila. Ele vendeu a fazenda após a morte da esposa e voltou para Boston. O senhor Jabes Sloan comprou as terras e transportou a casinha para perto da estrada. Jordan morreu mais ou menos 10 anos depois e foi trazido para cá e enterrado ao lado de Esther. Não consigo entender como ela pôde querer viver aqui, tão longe de tudo, comentou Jane. Ah, consigo entender facilmente, respondeu Anne reflexiva. Eu não viveria aqui permanentemente, pois apesar de amar os campos e os bosques, amo também as pessoas. Mas posso compreender Esther. Ela estava mortalmente cansada do barulho da cidade grande, das multidões de pessoas que sempre iam e vinham, indiferentes. Ela só queria escapar de tudo isso para um lugar calmo, verde e amigável, onde pudesse descansar. E ela conseguiu exatamente o que queria, coisa que eu acredito que poucas pessoas conseguem. Esther viveu 4 lindos anos antes de morrer, 4 anos de perfeita felicidade. Então eu acho que ela deveria ser mais invejada do que lastimada, e fechar os olhos e adormecer entre as rosas, com a pessoa que mais amava no mundo sorrindo para ela. Ah, parece lindo. Ela plantou aquelas cerejeiras ali, disse Diana. Contou à mamãe que não viveria para comer seus frutos, mas que queria pensar que algo plantado por ela permaneceria vivendo e ajudando a embelezar o mundo após a sua morte. Gente, a mulher era muito igual a Anne. Estou tão contente por termos vindo por esse caminho, disse Anne, com os olhos brilhantes. Este é meu dia de aniversário adotado, vocês sabem, e esse jardim e sua história são os meus presentes. Sua mãe já lhe disse como era Esther Grey, Diana? Não, ela só disse que era bonita. Fico contente, pois assim posso imaginar como ela era, sem ser importunada pelos fatos. Creio que ela era muito franzina e pequena, com cabelos escuros, levemente encaracolados, grandes e tímidos olhos castanhos e um rosto pálido e um tanto melancólico. As meninas deixaram as cestas no jardim de Esther e passaram o restante da tarde perambulando pelos bosques e campos que o rodeavam, descobrindo lindos recantos e veredas. Quando sentiram fome, elas almoçaram no local mais bonito de todos, na margem íngreme de um córrego borbulhante, onde as bétulas brancas cresciam sobre a relva sedosa. As jovens sentaram-se nas raízes e fizeram justiça às guloseimas de Anne, e até mesmo os sanduíches, nem um pouco poéticos, foram imensamente apreciados pelos apetites vorazes, estimulados pelo ar fresco e pelos exercícios. Anne trouxera copos e limonada para as convidadas, mas a própria bebeu a água fresca do riacho em um copo feito com cascas de bétula. O copo gotejava e a água tinha sabor de terra, como a água do riacho costuma ser na primavera, mas Anne a considerou mais apropriada do que limonada para a ocasião. Estão vendo aquele poema? Ela perguntou de repente, apontando. Onde? Jane e Diana olhavam como se esperassem ver rimas rúnicas nas bétulas.
Lá, no riacho, aquele velho tronco verde coberto de musgo, com a água correndo por cima com suaves ondulações que parecem ter sido penteadas, e aquele único raio de sol precisamente sobre ele, mergulhando no charco. Ah, é o poema mais lindo que já vi. Eu chamaria de quadro, disse Jane. Um poema tem linhas e versos. Ah, minha nossa, não! Anne balançou enfaticamente a cabeça enfeitada com a macia coroa de flores de cerejeira silvestre. As linhas e os versos são somente as vestimentas do poema, assim como suas franjas e seus barbados não são você, Jane. O verdadeiro poema está na alma que há dentro dele, e aquela linda cena é a alma de um poema não escrito. Não é todo dia que se vê uma alma, mesmo a de um poema. Nossa, que descrição linda que a Anne fez agora. Caraca! Eu gostaria de saber como é uma alma, a alma de uma pessoa, comentou a sonhadora Priscila. Assim, eu imagino, respondeu Anne, apontando para um radiante raio de sol despontando por entre os galhos de uma bétula. Só que com traços e formas, é claro. Gosto de imaginar que as almas são seres feitos de luz. Algumas apresentam manchas rosadas e tremores. Outras têm um brilho suave, como o luar refletido no mar. E outras são pálidas e transparentes, como a névoa ao amanhecer. Li em algum lugar que as almas são como as flores, replicou Priscila. Então a sua é como um narciso dourado e a de Diana é como uma rosa muito vermelha. A de Jane é uma flor de macieira, rosada, viçosa e doce. E a sua é uma violeta branca com riscos roxos dentro das pétalas, completou Priscila. Jane cochichou para Diana que realmente não conseguia entender do que as outras duas estavam falando. Poderia ela entender? As moças voltaram para suas casas sob a luz de um sossegado crepúsculo dourado, com as cestas cheias de narcisos do jardim de Esther, alguns dos quais Anne levou no dia seguinte até o túmulo daquela que os havia plantado. Tordos trovadores assobiavam nos pinheiros, e sapos coachavam nos brejos. Todos os vales entre as colinas estavam orlados por uma luz das cores de topázio e esmeralda. Bem, tivemos um dia adorável no fim das contas, disse Diana como se fosse uma surpresa diferente do que esperava inicialmente. Foi realmente um dia dourado, disse Priscila. Eu gosto tremendamente dos bosques, disse Jane. Anne não disse nada. Ela estava olhando ao longe em direção ao céu do ocaso, pensando na pequena Esther Grey. Ai, gente, outro capítulo lindo! Cheio de reflexões, né, sobre como seria uma alma, o que é a alma de um poema, o que é um poema, a beleza das coisas, o que seria uma vida apropriada, uma vida boa, né? Achei muito interessante, gostei. Espero que vocês tenham gostado também de acompanhar esse capítulo aí comigo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou do vídeo, por favor, clique em gostei, que isso me ajuda bastante. Manda os meus vídeos para as pessoas que vocês acham que vão gostar. Quando vocês compartilham os meus vídeos, me ajuda bastante, me ajuda muito. Obrigada quem pôde compartilhar e quem pode continuar compartilhando os vídeos aqui do canal com outras pessoas. E a gente vai se ver nos próximos vídeos, pessoal. Tchau!